programa de conversas em noites de verão, ou diálogos em noites de verão. Antes de apresentar, enfim, de uma forma muito rápida, mas antes de apresentar o Rui, não se esqueçam que depois de amanhã, sábado, há a visita aqui à Igreja Matriz, uma visita guiada pelo José Meco. Antecedida às 9h30, o ponto de encontro é às 9h30 no Adro, antecedida também uma visita ao Adro, ao conjunto urbano circundante, etc. Não é? Porque há um serviço litúrgico até às 10h30 da manhã, portanto só depois do serviço litúrgico é que faremos a visita à igreja. Para quem não esteve cá a semana passada, em que dei esta informação, para a visita que estava pensada, está pensada para a Quinta de Cima, que seria acompanhada ou seria finalizada por um almoço, já não se realiza um almoço, por questões logísticas. Estamos a tentar encontrar uma solução para, de qualquer forma, nos reunirmos num almoço para fechar o programa deste ano, depois daremos conta disso. Em relação ao dia de hoje, o Rui Pinto é um velho amigo, um colega da faculdade, em que também há bocado estávamos os dois a conversar sobre este assunto, também é um saltimbanco da história. Quando digo saltimbanco, é uma pessoa que tem interesses muito transversais da história, temáticos e epocais, e por isso não é muito fácil apresentá-lo. Ele é doutorado em História, com uma tese recentemente apresentada sobre H. Coutinho. É o presidente da secção de História da Sociedade de Geografia. É investigador do Departamento de História da Faculdade de Letras e tem um trabalho desenvolvido em diferentes áreas, como eu disse, sendo ele um saltimbanco da história, e publicado muito em artigos em revistas de especialidade. Tem textos também publicados em congressos, em atas, etc. E está a preparar uma abordagem monográfica partindo do trabalho da sua tese sobre o H. Coutinho, em que ele irá, tal como eu, em relação ao tema dos faróis, desdobrando-o até onde for possível. Portanto, ele vai trabalhar ele trabalhou a figura do H. Coutinho na sua tese, mas irá desdobrá-lo, como é óbvio, em termos de edição, em múltiplos aspectos. O tema que foi desafiado, que a coisa foi construída um pouco em conversa entre os dois, é a estatuária evocativa, não só do Oeiras, mas de Cascais, da Primeira República ao Estado Novo. A estatuária evocativa, como é óbvio, remete-nos para não longínquamente, mas proximamente para o tema do nosso encontro deste ano, dos nossos diálogos. E eu vou-lhe passar a palavra, não vou roubar mais tempo. Obrigado, Rui. Também esqueci de dizer que ele é sócio da Espaço Imóvel há muitos anos e faz parte agora também da direção da Espaço Imóvel. O resto não interessa, né? Aquela parte jurídica, o resto não interessa. Não, estás calado? Muito boa noite. Espero que me estejam a ouvir. Tens que te habituar quando eu disser uma coisa. Antes de mais, só para informar que isto não se trata de uma tese académica, trata-se de uma conversa, em que, aliás, como foi solicitado, uma tertúlia, um pouco quase o resultado, um itinerário deste mês de julho e agosto, por alguns sítios, e um pouco o levantamento de algumas coisas que existem, algumas coisas mais curiosas, que estavam espalhadas e que penso que para alguns poderá ser novidade, para outros poderá não ser não tanto, e à medida que for passando a imagem, porque fundamentalmente é da imagem que esta minha exposição vai resultar, que é precisamente o que é possível encontrar em termos de estatuária desde a Primeira República até ao final do Estado Novo, mesmo entrando já nos anos 70, terminando mesmo nos anos 1972, mais ou menos. Portanto, eu começaria precisamente por apontar alguma estatuária que é indicada e referenciada, mas que não se sabe o paradeiro. A primeira que vou indicar é precisamente retirada deste livro. Foi um amigo meu, Joaquim Sayal, que fez a estatuária portuguesa dos anos 30, onde ele, a dada altura, diz que, para além destas duas estátuas de Carmona, muitos bustos e outras representações do Presidente se realizaram nestes anos. Temos conhecimento de pelo menos 5 bustos e 2 medalhões de desigual qualidade.
desde o incaracterístico busto em bronze de Costa Mota, exposto em 4 e 5 de outubro de 1933 no átrio dos Passos do Conselho de Lisboa, ao mais conseguido de Maximiano Alves, fevereiro-março de 1976, para o Salão Nobre do mesmo edifício, ou outro também deste artista, para a Câmara Municipal de Oeiras, inaugurada em 8 de dezembro de 1940. Ora, eu não encontrei este busto, portanto, não sei se ou antes do 25 de Abril ou a seguir ao 25 de Abril, com alguma agitação, poderá inclusivamente ter saído e ter ido parar a outros sítios, se é que ele ainda existe. Outro espólio, eu aqui resolvi colocar uma imagem muito conhecida, que é quando o Francisco Franco vai moldar o rosto do Salazar, transformando num busto, onde se vê também ao lado o António Ferro, no fundo, o homem, a mente que está por trás, ao princípio, a mente que está por trás do homem e do regime, e diz o seguinte: 3 outros bustos de Salazar foram realizados por escultores de renome. 2 deles, cujas reproduções não conseguimos encontrar, destinaram-se à Universidade de Coimbra, Teixeira Lopes, 1988, e à Câmara Municipal de Oeiras, Maximiano Alves, 1940, o terceiro barata feia, talvez a mais estranha representação de sempre, do estadista. Ora, do Maximiano Alves, o busto não existe, portanto, que eu saiba, também terá desaparecido, se calhar provavelmente pelas mesmas razões do busto anterior. Portanto, e aqui entramos na área da especulação, onde tudo é possível. Sabemos que nos tempos do PREC muita coisa poderá ter eventualmente desaparecido. E agora sim, entramos eu aqui quero agradecer também ao, não está presente, ele aliás era para estar, mas veio cansado à Ruda dos Vinhos, ao Guilherme Cardoso, que teve a amabilidade de fornecer, porque ele tem um espólio fotográfico muito bom, algumas imagens. Bastante até. Este é um pormenor da Escola Monumento de Luís I, em Cascais, portanto, o arquiteto Adães Bermudes. Não há referência se foi o próprio arquiteto que fez ou delineou o busto que aparece em cima, encimado por este aspecto todo neoclássico, mas de facto um certo rivalismo, como é evidente, mas a única referência trata-se efetivamente ao arquiteto. Eu depois tenho aqui algumas referências, nomeadamente uns registros biográficos de cada um dos escultores e arquitetos que vou aqui apresentar, sobretudo escultores. Este talvez o mais emblemático do Conselho de Oeiras, muito idêntico, porque nesta altura, quer estes relevos, quer uma estatuária muito típica, nomeadamente comemorativa dos monumentos à homenagem aos mortos, quer este, quer outro tipo que iremos ver mais à frente. Este nota-se que tem algum traço, aliás eu irei comparar um bocadinho mais à frente com outra imagem, mas efetivamente, portanto, a estrutura foi por um escultor muito conhecido, Álvaro de Brie, que vive de 1913 a 62, e o arquiteto que constitui no fundo a estrutura que vai depois levar este relevo, que é o António Maria de Veloso dos Reis Camilo. Portanto, as datas à frente são as datas de nascimento e de falecimento. Este, praticamente, é um monumento conhecido por todos, é talvez aquele que realmente representa. Pronto. E, obviamente, tem sentido ser, porque quer no talhão, existem 2 talhões muito próprios, da Guerra Colonial, por exemplo, e também dos mortos da Primeira Guerra, no cemitério de Oeiras e, por exemplo, no cemitério de São Domingos de Faro. Esta é outra das figuras emblemáticas, também, que existe, portanto, está em Cascais. Eu diria que aquela é muito emblemática para Oeiras, esta para Cascais. Trata-se de uma obra construída em 1964, portanto, ela, aliás, está bem referenciada, precisamente no pedestal, e é muito um estilo de arquitetura já muito do Estado Novo. Portanto, esta, sim, bem identificativa deste período. Aqui temos uma imagem referente à inauguração com a presença do chefe de Estado, como era comum nesta situação, diz aí, sendo a última cerimónia entre as que se desenvolveram para a comemoração da elevação de Cascais à vila. A escultura foi oferecida pelo Ministério das Obras Públicas. Portanto, feito com toda a pompa e circunstância, de facto, pelo que está a ver, o monumento, poucas ou nenhumas alterações sofreu e mantém-se em Cascais. Linhas frias, rígidas.
Este é outro monumento ao soldado de infantaria 19, o regimento 19 partiu para a Primeira Guerra Mundial, muito conhecido então. Portanto, trata-se de um monumento datado de 1922 e com referência da Guerra Peninsular à Grande Guerra. Portanto, aqui abrangendo um leque de duas guerras, eu diria que já é um monumento muito bem constituído. Não tem aqui aparentemente, e não tem, não porque temos data, mas porque não tem mesmo um estilo muito característico ao Estado Novo, como é evidente não estávamos ainda num Estado Novo, estávamos sim num Estado da Primeira República e do Artur Gaspar de Anjos Teixeira. Outro monumento também, se calhar conhecido já por alguns, que está, aliás, a fotografia recente, ela também representa uma homenagem aos combatentes mortos pela pátria. Portanto, eu diria que é um belíssimo monumento. Nota-se um trabalho muito cuidadoso do João Simões de Almeida, sobrinho, também ele familiar, bom escultor, e é um trabalho com características muito bonitas. Portanto, foi uma subscrição pública, realizada através de uma subscrição pública e com referências e assinada pelo próprio Simões Sobrinho, como era então conhecido. Aqui temos um monumento com algumas diferenças. Reparem aqui, há parte do pedestal que não está presente na segunda imagem, nomeadamente esta parte aqui assim foi colocada posteriormente. Portanto, aqui terá levado a coroa de flores, etc., mas ali vê-se que a base era constituída por pedras sobrepostas. Aliás, à semelhança de outros monumentos que iremos ver mais à frente. Pois, é natural porque o microfone está sempre a descair, não é? Portanto, ou eu me vou baixando e vou na próxima discussão, e eu não me obrigo a deitar mais porque eu já estou a fazer sepulturas e cemitérios, portanto, e já vão ver porquê. Esta é uma imagem que está no Arquivo Municipal de Lisboa, de uma estátua do Dr. Passos Vela, um médico muito conhecido na zona. E depois vemos aqui a atual fotografia do Dr. Passos Vela e desta escultura. Portanto, diria também que é um trabalho com alguma qualidade. De facto, só me parece que o pedestal não está muito adequado à estátua, não sei porquê, dá-me a ideia que houve aqui alguma mexida. Mandado erguer pela Câmara Municipal de Cascais, junto do Turismo e a Comissão Local, em 1942, e por outro escultor, muito conhecido também, o António Duarte, também escultor deste período, e muito requisitado para este tipo de trabalhos. Temos a assinatura AD, António Duarte, facilmente reconhecível. E temos aqui uma espécie de panegírico que diz, fala precisamente aos habitantes de Cascais, onde diz que no próximo domingo, dia 22, no antigo Largo da Gama desta vila, cujo nome foi mudado recentemente para o Largo do Dr. Passos Vela, realiza-se a inauguração do monumento ao atual patrono do Largo, que aí residiu grande parte da sua vida. E vai descrevendo a vida do médico, franciano, no fundo, a apelar aos habitantes para a comparência nestas cerimónias. Muitas destas cerimónias evocativas tinham sempre a presença ou do chefe de Estado ou um representante do chefe de Estado. Ora bem, outra coisa é o Estádio Nacional. Portanto, realmente o Estádio Nacional está já morto, Conselho de Oeiras, e aqui fala-se pouco, porque curiosamente nos trabalhos que eu li de estatuária, mesmo sobre o Conselho de Oeiras, não se referencia o estádio, mas de facto temos aqui 3 altos relevos que ornamentam a porta principal do Instituto Nacional de Educação Física, hoje conhecido por Faculdade de Motricidade Humana. Portanto, ela foi inaugurada em 1944, na altura do Estádio Nacional. Tem a referência do arquiteto Miguel Simões Jacobetti Rosa, que também já foi alvo de uma tese de mestrado, portanto, existe uma tese de mestrado sobre este arquiteto, e são 3 belíssimas imagens, todas elas um bocadinho de inspiração clássica. Aliás, outra do António Duarte, que há bocadinho também falei, já temos aqui outra, neste caso uma estátua em bronze na Estação Agronómica Nacional, datada de 1969, imagem esta também que eu retirei
do Arquivo Digital da Câmara Municipal de Lisboa, se não estou em erro. Tem ali o grafite. Grafite? Não, a sigla. Pois, é aquilo que se chama a marca d'água para não se roubar a fotografia. Embora pareça que já é um processo muito limpo para as marcas d'água das fotografias. Não ouvi dizer. Aqui, curiosamente, muita gente se calhar passará pela Ponte Velha de Algés. Do lado sul temos aqui uma referência às Náusicas, uma referência marítima, mas que achei curiosa, datada de 1900, como a ponte, datada de 1939. Como é óbvio, não está assinada por um escultor, portanto não haveria necessidade, bastava um canteiro para fazer este trabalho. Portanto, não haveria necessidade de mais alguém. Depois temos o Fausto Cardoso de Figueiredo, datado de 1971, e que realmente temos aqui talvez a grande figura do Estado Novo em termos de escultura, que é o Leopoldo de Almeida. Em baixo vê-se a assinatura, não que ele tivesse feito certamente, teria sido mandado a fazer, da inauguração em 1971, e o António Leopoldo de Almeida é uma referência muito grande, sobretudo pensando na exposição dos anos 40, a exposição do mundo português. Aqui são outras da base, temos aqui a referência, portanto, o Estoril criou, ele arrancou, ele pedra por pedra, canteiro por canteiro, alpendre por alpendre, à sofridão de experiência do areal desta pequena varanda debruçada sobre o mar, a esta devorando paixão pela terra, ele deu, obstinada por vezes rude, mas exaltada a alma da sua alma dela viveu, por ela lutou, ela sacrificou num dado momento de haveres, tranquilidade, afetos, tudo venceu por fim. O Estoril nasceu do seu espírito, cresceu entre os seus braços, uma criança tomou forma e cor, hora a hora, nas suas fortes mãos, de construtor e animador, mas o Estoril não foi apenas o sonho corporizado de um homem de tempo excepcional que com tenacidade e fé lhe quis e construiu. Isso seria já em qualquer parte do mundo móvel. O Estoril foi em Portugal mais alguma coisa. Foi a primeira realização turística portuguesa e é sobre esse aspecto que Fausto Figueiredo foi um professor e a sua ação representa a página que não pode apagar-se da vida portuguesa. Augusto de Castro, 16 de novembro de 1950. Outro, Parque Marchal de Carmona, outra figura muito emblemática do Conselho de Cascais, Jaime Arturo da Costa Pinto. Mas eu próprio já fui confundido com esta figura, para ver se já não sou era descendente ou familiar, não sou. Garanto que não sou, eu sabe. Que eu saiba. E temos o arquiteto Filipe de Nobre de Figueiredo, 1990, e novamente o escultor António Duarte. Temos aqui dois escultores que atravessam estes dois conceitos, quer o Leopoldo de Almeida, quer o António Duarte. Neste momento, pelo que nos é dado a perceber, são figuras muito características e cujo trabalho vem parar estes conceitos. Cá está o AD, neste caso A Duarte, e depois em baixo vem aqui, poderão ver menos, mas é a referência ao arquiteto. Finalmente temos também, isto não será em termos de estatuária, não uma estatuária personificada, uma figura humana, mas representando, e aqui emblemática, pesada, do Estado Novo, a esfera armilar, da inauguração do Parque Marchal de Carmona, onde vamos ver outra imagem da respectiva inauguração. E aqui com, neste caso, com homenagem ao chefe de Estado, onde se vê ali retirada de um jornal, e à cerimónia assistimento a todas as individualidades, com a imagem provas com os ministros da Marinha e o comandante Nuno de Abril. Ora bem, esta de acordo com o José de Encarnação, a informação é dele, não tem muito tempo, que é o Neptuno, que é uma escultura que decora o parque, eu já a vi, ele neste momento está a ser supostamente alvo de restauro. Portanto, foi a informação que eu obtive. Penso que não há motivos para não. Também me parece um bom trabalho. Temos aqui outra imagem, não é por afinidade com o meu trabalho, mas, de facto, de repente, vejam o que eu fui encontrar. Estava eu, muito simplesmente, a colocar esta imagem e, de repente, deu-me a ideia que já tinha visto qualquer coisa parecido noutro local. E então, de facto, houve um projeto de um monumento ao descobrimento dos Açores, de Manuel Almeida Chaves, que nunca chegou a ser concretizado. Mas reparem na semelhança que existe entre um e outro. Por já,
A águia é lindíssima, não é? Um animal lindíssimo. Forte. Pronto, Ao passemos contrário- à frente, só ao favor. contrário de outros. Agora, o que fosse eu, um o que leão, eu era colocaria bom. aqui em questão foi a transferência que foi realizada de local para local. Esta imagem no início do Gai Coutinho não estava aqui, estava junto, como toda a gente sabe, à Cidadela, e de facto ela foi transporta, ela está neste momento junto ao Museu do Mar, do lado esquerdo de quem vê o Museu do Mar, e de facto já houve alguns protestos. Eu pelo menos tenho uma carta do senhor que se recorda perfeitamente da importância e que significava esta imagem estar no local em que foi colocada. Até porque ela é referenciada mais tarde em periódicos estrangeiros, neste caso numa revista de aviação dos Estados Unidos, portanto, o que é pena, quer dizer, pegar na imagem, teve até algum impacto lá fora e de repente coloca-se num sítio meio escondida e onde hoje está. Parece-me que a opção da Câmara não foi muito correta neste caso. Não vos vou ler, também pouco fala apenas da travessia e da referência e da emblemática que tinha. Ao contrário, curiosamente, dos brasileiros que nunca mudaram nenhuma das suas imagens sobre a travessia aérea do Atlântico. Outra imagem é criada pelo Francisco dos Reis, canteiro, na Quinta de São José, em Muros. Está repetido 2 vezes, peço desculpa. Canteiro Francisco dos Reis, que vai criar esta imagem, que me foi fornecida pelo Guilherme Cardoso. Aliás, ele tem um trabalho sobre os 2 canteiros, sobre o Sena. E aqui entramos em alguma estatuária que poderíamos considerar funerária, ou lápides. Ora bem, curiosamente, estes jazigos, e neste caso começamos pelo cemitério de São Domingos de Terrana, será as profissões que são representadas nestes baixos relevos. Portanto, de facto, está muito explícito o tipo de profissão que é pelos instrumentos utilizados. Portanto, poderia ser marceneiro, mas também poderia ser eventualmente de outra pessoa ligada, mas pareciam pelo tipo de instrumentos que seriam marceneiros. Neste caso, a identificação, Jazinho Domingos Pereira e sua família. Depois temos outro, neste caso, o Sabido, o José António Sabido e de sua família, muito conhecido. Foi o criador de Talaíde, praticamente. Sabino, peço desculpa. E de facto, ainda hoje existem alguns descendentes do Sabino, que também até vivem ainda hoje em Talaíde. Ele próprio, a família, praticamente todos aqueles terrenos à volta eram deles, que se dedicaram muito à exploração da pedra e à construção também. E vê-se realmente, desde a pá de cimento, às escovas. Outra, reparem na questão da família, o José António Sabino, e aqui temos o Jazigo de Sabino Luís Pedroso. Aqui, um trabalho ligado ao campo, à agricultura. Tratam-se de trabalhos de cantaria muito bons, parece-me, vê-se com traço fino, portanto, não se tratava de um trabalho qualquer, sabia-se a quem se encomendava. Eu há pouco falava com o Jorge Miranda sobre isso mesmo, não sei Está ali, falávamos há pouco sobre isso, precisamente, e de facto, eu não imaginava, entrando no cemitério São Domingos de Terrana, que iria encontrar uma beleza, quer dizer, uma beleza, no meio da morte, encontra-se alguma beleza também. Temos aqui também outra, que me pareceu, aqui fiquei na dúvida, para ser sincero. Havia aqui as vinhas, mas depois pareceu-me ali ver uma maçaroca, não sei, que não é bem maçaroca, será algumas vinhas, mas depois vi aqui uma série de pipas, e pegando no livro que quer o Guilherme Cardoso, quer o Jorge, fizeram, e onde se referem também à questão de a existência de identificações de tanoeiros. Parece-me ser o seu caso, pela quantidade de pipas que ali aparecem. Temos aqui outras, também outra referência ao trabalho da agricultura, também um bom trabalho, o José da Silva Coutinho e a sua família. Foi complicado fotografar isto, porque era preciso uma autorização, etc. E as autorizações demoram muito tempo, de maneira que a autorização ficou ainda por fazer e a fotografia já está. Está dada, pronto, muito obrigado. Temos aqui outra, também me parece ser do Mocieiro, o jazigo de António Sebastião Alves e dos seus filhos. Portanto, e temos aqui
o jazigo do filho do Almirante Nunes da Mata. O Almirante Nunes da Mata só teve um herdeiro, o herdeiro faleceu antes dele falecer, ele foi o criador, digamos assim, da freguesia da Parede. Aliás, há pouco tempo tivemos um jantar de tertúlia onde falou-se precisamente da Parede e do significado e da criação e deste homem que foi adquirindo terrenos, que se foi criando uma zona relativamente, na altura, pobre da linha, uma vez que as pessoas fugiam por causa do hospital e da existência do hospital. Trata-se de um jazigo também inspirado um bocadinho no neomanuelino, se nos lembrarmos um bocadinho bem, parece. Aliás, a referência do vosso lado direito está precisamente a indicação de que apenas lá está o filho dele, portanto, parece que não está lá o pai sepultado, ou a mãe. Temos aqui outro jazigo, apenas está identificado no vosso lado direito, curiosamente quem o trabalhou, mas também eu achei muito bonito, portanto, muito neoclássico, muito bem trabalhado. Está no topo, precisamente, uma dos corredores do cemitério. Nesta altura já está a ficar um bocadinho cansado, dá voltas ao cemitério, portanto não é propriamente um sítio onde eu gosto muito de andar. Estas duas encontrei e achei curioso o trabalho. Curiosamente, é óbvio que não, portanto estamos aqui também um alto relevo. Miguel Garrido Fragueiro, Manuel Soares e sua família. Achei curioso e achei muito bonzinho este trabalho de cantaria. E depois o outro, que está identificado em baixo uma placa metálica como Instituto Superior Missionário do Espírito Santo. E de facto também pareceu uma excelente obra em baixo relevo. Portanto, eu poderia aumentar, mas pareceu-me muito característico. Aqui mais o sagrado do que o profano, como em qualquer cemitério. E aqui, portanto, este era São Domingos. Aqui entro finalmente no cemitério de Oeiras. Aliás, tem algumas fotografias com o Mané. Não vou debruçar-me sobre o Patrão Lopes, porque o Patrão Lopes já foi recordado, eu também pouco sei. Fiquei um bocadinho fascinado pelo próprio monumento. Achei muito curioso a referência marítima, exaustiva, aliás, mais exaustiva do que muitos indivíduos da Marinha que são sepultados. E portanto, lembra um bocadinho, de alguma forma, esta estrutura pinacular, se é que assim a podemos designar, lembra muito alguns monumentos dos mortos da guerra, portanto, dispenso mais qualquer observação, exceto que o monumento está bem conservado. Achei muito curioso também este relevo, portanto, achei muito personalizado esta imagem, este rosto, muito bonito. Portanto, ele é mandado erguer precisamente pelo marido, à memória da sua saudosa e sempre bem amada esposa, e um trabalho de cantaria muito bem feito, muito bem elaborado. Eu dispenso de tirar a fotografia para baixo, porque alguns tinham a vitrine e eu achava que estava a entrar um bocadinho na esfera pessoal das famílias, eu não fotografava mesmo só o indispensável. Temos aqui outro, certamente um moleiro. Este não é de São Domingos de Serrana, mas parece-me que está tão bem identificado, não é? Portanto, dificilmente poderá não deixar de o ser. Jazigo de José Inácio de Carapinha e sua esposa. E penso que terminaram. Eu só gostaria de vos ler aqui algo. É uma referência de um estudo feito por Joaquim Sayal, que é uma obra que eu até vos recomendo para quem quiser dedicar-se ao estudo da estatuária, e diz o seguinte: 1926-1940, 15 anos de estatuária, foi o período mais curto, mas prolífico, no qual foram imaginadas e tiveram conclusão algumas das obras mais importantes de sempre neste setor da nossa escultura, em estreita conexão com as contingências, principalmente políticas, mas também de outros âmbitos da vida portuguesa da época. Podemos considerar dois períodos de duração quase idênticos entre uma e outra data. O que vai do golpe militar de maio de 1926 ao surgimento do Secretariado da Propaganda Nacional em outubro de 1933 e o que se desenrola desde aí até à exposição do mundo português em 1940. O primeiro grande acontecimento estatuário a seguir-se à revolta de Gomes da Costa foi o concurso do Monumento de Camilo para Lisboa, realizado a 2 de julho e ganho por Anjos Teixeira. Portanto, há depois aqui uma série de consignações, falando aqui também do Moreira Rato, e do Moreira Rato falaríamos do busto do Patrão Lopes, não está aqui,
por meu lapso, mas também sei que ele já foi mostrado numa anterior comunicação minha por alguém com mais conhecimentos do que eu. Portanto, trata-se de uma estatuária evocativa, uma estatuária celebrativa, muito, por um lado, uma é bem identificativa da Primeira República, por outro lado, uma muito identificativa do Estado Novo, muito influenciado quer pela arte, neste caso, pela arte germânica, não é? Portanto, muitas coisas que foram recolhidas ao longo do tempo por influência, e também por influência do próprio António Ferro, e uma que muitas vezes não é tão característica assim. Portanto, uma que é um bocadinho diferenciada. Pronto. E não sei se demorei muito, se demorei pouco, estou aqui ao dispor, mas isto também era mais uma tertúlia, eu não queria cansar com mais alguns pormenores. Quanto àquela do cemitério, sobre o Jurana, a dificuldade não está em ser difícil. É que diretamente da família já não existe ninguém. Há agora uns testamentários que estão ao testamento. E é um regime absurdo que gera o testamento. Portanto, aí as dificuldades de ir alguém à prisão. Mas os meus filhos, de certeza absolutamente autorizados a dar autorização. Mas isso é desses centros. Daquele. Eu estava a ouvir, estava a dizer. Não, as dificuldades aqui não é. Vamos lá ver, é o que é normal e é solicitado. O que é solicitado pela freguesia, que seja entregue no papel, explicar porque é que se vai tirar a fotografia, etc. Portanto, nada de coisa. Mas isto são sempre aspectos burocráticos. Tirar a fotografia e depois explica. Exato. Portanto, de facto, se a gente vai estar a perder tempo, quer dizer, vamos ver uma. A gente já viu, às vezes são filmadas cenas de televisão em cemitérios e coisas do género, e eu aqui procurei não pôr nenhuma campa recente, por acaso ia pôr uma campa recente porque eu e o Mané encontramos uma sepultura de uma ação perfeitamente identificada. Nunca tinha visto uma, com a fotografia inclusivamente azul e tal, mas depois pensei que a família ainda estaria, não quer dizer que a outra família não esteja viva, mas isto são monumentos mais populares no tempo. Mané que preferi não colocar aqui. Houve muitas imagens que deixei e tirei muitas ao cemitério, e depois vieram-me falar no cemitério de Carnascido. Eu pensei, se vocês estavam um bocadinho cansados, já era muito cemitério para mim, e eu já sei que aquilo é o destino, e eu, quando era miúdo, nunca me esqueci da Capela dos Ossos em Évora. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Portanto, eu desde aí percebi que... É melhor, não. Muito obrigado. É com aclamação. Obrigado, Rui. Questões? Eu tenho uma. Eu creio que houve ali um lapso naquele monumento que estava na ponte de Algés. Aquilo é um monumento do século XVII. É, 1608. Portanto, do termo de Lisboa, não uma peça recente. Está aí muito estragada. No Museu da Cidade. Esta? Sim. Essa está no Museu da Cidade. Esta está datada do Arquivo Histórico de Arquivo Digital de Lisboa de 1939. Deve ter sido quando a fotografia foi feita. Não, 1608. É, 1608. Pois, então, está corrigido o erro, mas de facto... Representa? É as armas de Lisboa. O termo de Lisboa. Não, eles ligaram, por exemplo, há uma altura em que no Arquivo Digital de Mas Lisboa quando se liga alguma aparece, por exemplo, num dos autores, eu isso detetei, aparece o fotógrafo. Também já vi isso acontecer. Também já vi isso acontecer. Mas pronto, de facto, assumo. Deve ter sido quando a ponte foi desmontada. E nessa altura este bloco foi para o Museu da Cidade, que nessa altura funcionava na Mitra, no Palácio da Mitra. E agora é que está lá em cima. Eu até já perguntei ao Zé Meco onde é que isso estaria. Mas não sei que está no Museu da Cidade, mas deve estar no... Está no jardim. Eu creio que está em Quando o exposição. Jorge fala lá em cima, está a falar aonde? Próximo do Monumento Nacional. Não, no Museu da Cidade atual. Próximo do Monumento Nacional, aquele estádio maravilhoso. Não. Pronto. Mas mania de falar das Não, aberrações. o contraponto agora ao Rui há bocado ter apresentado a Águia. E eu, como natural de Cascais, está-me atravessada é um monumento educativo da travessia aérea do Atlântico Sul.
magoa-me ver como é que isto estava dentro da memória e de muitos dos cascalenses, não é? Foi transferida para um espaço fechado, sem dar cavaco a ninguém, para meterem lá, está todos colocados. Eu posso-vos ler então uma carta, já agora. Eu também já escrevi uma. Não é esta, o nome é outro. Mas eu vou-vos dizer porque é que esta carta tem alguma importância. Se não me falha aqui a referência, que é, cá está, que é o Presidente da Casa de Portugal em Paris, Manuel Rei Vilar. Eu tinha colocado esta imagem que eu tirei, eu tinha colocado no blog do Gago Platino. Manuel Rei Vilar. E ele diz, eu vou ler o que ele diz, já agora. Sou de Cascais, onde nasci há 65 anos e vivo em Paris há 34. Fiquei muito surpreendido das últimas vezes que voltei à nossa terra de não ter visto o monumento da primeira travessia aérea do Atlântico perto do Clube Naval. Posteriormente, devo mesmo dizer, alguns meses depois, encontrei o meio escondido ao pé da entrada do Museu do Mar, Dom Carlos I. Habituado em França, com os nossos amigos franceses, que tentam sempre enaltecer as suas qualidades, sendo eles os primeiros nisto ou os melhores naquilo, fico assombrado por nós, portugueses, fazemos precisamente o contrário. Efetivamente, Gago Coutinho e Secadura Cabral, nas comemorações da independência do Brasil, foram os primeiros de entre todos os aviadores a atravessarem o Atlântico em 1922. Com escala é certo, mas antes deles ninguém tinha cometido semelhante proeza. Além disso, para esta travessia do Atlântico Sul, Gago Coutinho edificou o sustante para a autorização na aeronáutica, revolucionando a navegação aérea da época. Apesar de tudo isso, no nosso jardim, à beira-mar plantado, alguém teve a infeliz ideia de ocultar e de escamotear este simples monumento que traduz um dos feitos mais extraordinários do Portugal moderno. A primeira travessia do Atlântico. Fora do país, é um facto que é praticamente ignorado, pois a glória é sempre atribuída a Lindenberg, que efetuou a travessia do Atlântico Norte sem escala, é certo, mas 5 anos mais tarde. O sítio onde estava o monumento da travessia aérea fora bem pensado, pois todos os nossos visitantes passeiam por lá para admirar a nossa bela baía e, vendo o monumento, ficariam instruídos sobre este feito extraordinário que honra Portugal. Ao mesmo tempo, também é pena que Pio Dom Carlos não fica ao lado de um museu que exalta as suas qualidades de cientista e pintor das coisas marinhas. Tenho a certeza que se ele soubesse esta história, não ficaria satisfeito. Isto foi a carta que me foi enviada. Eu, curiosamente, depois contactei e, de facto, descobri, mas achei característico. Não conhecia, mas eu conheço, fui amigo desse moço. Não é? Pronto. Esse moço. Houve outros pormenores aqui que eu não vos li, mas que têm a ver com algumas pequenas biografias de alguns escultores do período, e também há outras referências que podem ser encontradas também, nomeadamente, na revista Patrimónios, outros documentos, que é um artigo também feito pelo Guilherme Cardoso. Não sei se será bem uma águia, um monumento ao descobrimento dos Açores, será um Açor. Deve ser Será um Açor. Será Eles um também não Açor. sabem o que é. Na minha frente dizem que é mais. Olha, eu gostei muito da tua apresentação e do trabalho que fizeste. Acho que vai ficar a promessa quando nós editarmos isto, talvez daqui a 4 anos, 5 anos, de um trabalho de levantamento e caracterização. Mas há um aspecto que eu acho que deve ser explorado, que é precisamente a parte da toponímia, a estatuária evocativa, são dos recursos mais à mão do poder local para precisamente fazer, de alguma forma, fazer marca do seu poder. Não é? E a evolução da toponímia e também a evolução desta estatuária diz muito, não só dos contextos políticos que se vivem, mas também das sensibilidades locais. E a esse nível é um trabalho fascinante de fazer. Aliás, chegámos a falar na altura, se não o cruzarias, precisamente com a toponímia republicana e do Estado Novo, mas era também ver se tu detectaste algum circuito relacionado precisamente com estes escultores. Falaste no António Duarte, dá para perceber que ele está... Portanto, são trabalhos de encomenda. Era um dos escultores também muito conhecidos no período, que era o Leopoldo. O António Duarte, esse sim, faz mais trabalhos para aqui. Não há uma relação propriamente local, digamos assim, deles os dois.
E quando estas imagens que marcam a identificação e a identidade dos locais, esta para mim é uma delas. Portanto, esta marca Cascais, o Dom Pedro I, acho que é uma referência muito do Estado Novo. Aqui estamos nós. Portanto, esta e outra, não tanto aos monumentos da Grande Guerra, mas parece-me que há depois uma tentativa de, nomeadamente, criar com esta não identificativo, aqui talvez mais descaracterizado, não tanto Estado Novo, mas a tentativa também de se relevar algumas das figuras que tiveram muito peso. O Jaime Artur da Costa Pinto teve realmente muito peso na região. Parece-me que há aqui algumas figuras que a gente poderia sublimar. Mais de Cascais. E foi ele o responsável da grande volta que Cascais deu a partir de 1880. Mal eu sabia que tinha um antepassado deste gabarito. Mas já agora eu dizia isto depois, mas já. Isto não é no Parque Marechal Carmona. Isto é no Jardim da Parada. Isto é Jardim da Parada. Isto é no Jardim da Parada, não é no Parque Marechal Carmona. Esta foi mudada pelo Guilherme. Não, mas é... Pelo Guilherme. Então eu amanhã tenho que telefonar ao Guilherme. Vou estar a pequenininha de Cascais. Não. Ali, Jorge, ali atrás é a rua que vai para o Teatro Gil Vicente e do lado está a casa do... É abaixo da Gama, depois está aquela que vai para o Gil Vicente logo à direita. Logo à direita, exatamente. Que depois cá está ele que tirou. Esta também foi tirada. Esta que eu acho muito bonita. É mesmo Estado Novo. Isto é mesmo Estado Novo chapado. Agora, o que é curioso é que, de facto, em outras localidades, eu pelo menos lembro de ver, de facto, existem alguns bustos, etc., espalhados por alguns sítios, quer do Huáscar Carmona, quer do Salazar. E, de facto, eu fiquei curioso para onde é que teriam, quando eu ao princípio falei destes bustos, onde é que eles teriam ido parar, não é? Eu nunca vi nenhum. Pois, Mas será que foram mesmo executados? Foram. Esses foram executados. Estava no parque lá em cima em Lisboa, Parque Eduardo Seco. o Tempo Grande, aquela... Isso é do Carmona. Essa está no armazém. Não, Jorge, estão no átrio dos Passos do Conselho, se não estou em erro. É? Fugiram. Ela tinha ido com um armazém. Não, agora não tenho certeza. Mas eu não me lembro de nenhuma... Mas eu gostava de fazer mais uma intervenção. Sim. Eu não estou a fechar isto. Tenho 50 anos de Cascais e não me lembro de nenhum busto do Salazar em Cascais. Pois é que às tantas pode ter sido encomendado e executado. Mas há muitas peças que foram apiadas na altura a seguir ao 25 de Abril. Não sei, quer dizer, Há algumas... Então o Jorge não ter conhecimento, para mim, pronto, é sintomático da possibilidade de não ter... O Jorge tem mais anos de Cascais que eu, mas eu tenho 50 anos de Cascais. Tenho certeza. Foi uma evidência, Jorge. Mas não me lembro de ver nenhum busto do Salazar em Cascais. Não. Isso será aquele trabalhinho que eu há pouco estava a falar? Qual? Este do Patrimónios de Cascais. Vou tentar pôr aqui de forma a poliá-lo um bocadinho dentro do possível para poderem ver. Mas qual era a questão? Agora eu gostei muito desta sua chamada de atenção para a riqueza dos nossos cemitérios. De facto, tem ali obra de canteiro desta zona, desta região, que mostra bem como é que essa arte se desenvolveu aqui. Evidentemente desenvolveu-se, havia muita pedra, etc. E grandes canteiros fizeram aqui. E esse testemunho está nestes jazigos que mereciam um tratamento especial. E ainda bem que levantou isso e que chamou a atenção para a riqueza, no fim de contas, desse valor patrimonial local.
tem a ver até com uma atividade que adquiriu grande projeção localmente e que extravasou. Por exemplo, os Moreira Gatos foram para Lisboa, não é? Tinham a sua oficina em Lisboa. Também. Parede, era uma cena de canteiro. Massimina, esse é um grande canteiro. É da parede. Massimina é um grande canteiro da parede. Pois nós somos nada. Eles não assinavam, por isso hoje não se não, era preciso ver os contratos. Agora é encontrar os O contratos. Café de Correio estava lá longe. Ó Jorge, se não te importas, podias falar um bocadinho mais alto. E que nós É um aqui não comentário ouvimos mais. nada. E o Jorge tem um vozeirão enorme. Mas Hoje não se ouve nada. Estava a falar para dentro. Não, eu creio que foi este, talvez o aspecto mais interessante, precisamente mostrar esta escultura tumular, porque creio que é a primeira vez que se faz isso, aqui em Oeiras. Tem havido tentativas de estudar a tumulária do Porto, etc., mas aqui em Oeiras creio que é a primeira vez. Agora, eu queria só ainda voltar a tocar num tema que é este de se mudar as coisas de sítio. É que normalmente as pessoas fazem isto com a maior inconsciência e sem qualquer preocupação. Eu quando vejo, quando faço as minhas visitas às igrejas, gosto muito de falar realmente nas reviravoltas que os santos dos altares levam. Porque às vezes não há uma razão própria, é apenas uma questão de gosto, ou porque há mais um culto novo, como o Sagrado Coração ou a Nossa Senhora de Fátima, que é preciso pôr lá num altar digno e portanto tira-se o que lá estava. E geralmente há toda uma iconografia em cada altar que depois fica tudo na maior confusão. Às vezes tira-se uma pia batismal de um sítio para pôr no outro sem qualquer sentido. E aqui, realmente, aquela deslocação, creio que realmente não faz nenhum sentido. Mas eu estou-me a lembrar que há 15 dias o Jorge falou precisamente num projeto que havia de mudar a estátua do... Como é que ele se chama? Do Gomes Freire de Andrade, para, junto da Marginal, para ficar mais visível, e enfim... A ideia peregrina de um sonhador. Pois, de um sonhador. Chamo-lhe sonhador. É que sonhadores desses há para ir aos montes e têm feito muitos estragos. Sim, mas por isso é que eu disse logo que não apoiava. Claro, mas pode haver muitas luminárias que apoiam, Jorge. Bom, Pode haver muitas luminárias que apoiem. Resta saber se não... é que ele desistiu disso. Ainda bem. Foi uma luminária que se apagou. Mas às vezes muda-se de qualquer maneira e sem qualquer consciência, não percebendo que as coisas estão num sítio porque tem alguma razão e tem algum enquadramento. Eu lembro que há uns anos havia ali, creio que em frente à Torre de Belém, acho que era um monumento também à travessia aérea, não? Foi também Do Laranjeira Santos, que era uma espécie de uma asa metálica, mas estava integrada num pequeno lago, portanto era um monumento pensado certamente pelo arquiteto e que um dia decidiram pôr o passaroco em frente ao Museu da Marinha, mas só o passaroco, portanto a integração que a peça tinha ficou lá a acumular um lixo. Portanto, é a maneira de não se fazer coisas. E queria também chamar a atenção que uma das peças que parecem mais interessantes aqui do Oeiras é o monumento ali aos combatentes da Grande Guerra, que é que nós falamos muito na área de proteção, na integração e não sei o quê, mas depois esquecemos às vezes tudo isso. E ali havia um jardim que era estado novo, mas estava coerente com aquela estátua, que tinha o gosto da época e tinha graça como desenho, e que há uns anos a Câmara decidiu deitar pela sanita e fazer um jardim novo completamente estranho daquele sítio, que serve de parque de estacionamento aéreo para os carros estarem em exposição. Agora os bombeiros então, que já não podem parar as suas ambulâncias junto ao Palácio do Egito de manhã, a ver ali a visibilidade completamente cortada pelas ambulâncias, e o monumento ficou ali como um espeque que serve quase um espantalho, serve para assustar as criancinhas, mas sem qualquer integração. Portanto, creio que ninguém pensou nisso na altura em que se fez aquela obra, e geralmente não se tem essa ideia de que mexer só por mexer geralmente dá mau resultado. Portanto, eu creio que devemos tirar daqui uma série de ensinamentos interessantes. Em relação ao Gomes Freire de Andrade e ao monumento que fez, eu julgo, a luminária a gente sabe toda, nós sabemos quem é, não é? Eu não sei. Mas de qualquer maneira, o pressuposto é que é positivo. Isto é,
Neste momento, o monumento não tem acesso público. Pois. Não é? Abusivamente, na altura, como em Berlim, vedou aqui. E ainda hoje o acesso é condicionado. Com autorização. Diz? Desculpa. Sem, Fiquei a pensar. eu não sei se na altura, Jorge, Dou aquilo a com Câmara autorização de foi consultada, alguém. deixou de ser consultada, porque aquilo é uma apropriação abusiva. Não é? E talvez a tal luminária, não concordando nós com a deslocação, não é uma tontice. Com o seu lampejo. É uma tontice, claramente. Mas de qualquer forma poderia servir de impulso a outra situação, que é de facto tentar impor Tornar aquele espaço a nosso. conquista, entre aspas, daquele espaço, que abusivamente foi apropriado para dentro das instalações da NATO. Não faz Se eles sentido. tirarem dali o monumento, quando sair dali o Colombo Iberla, é mais um espaço ótimo para fazer uns prédios. Isso é outras coisas. É isso que eu pergunto, Joaquim Boiça. Aquilo só pode ter sido alargado. Aquilo só pode ter sido alargado com autorização de alguém. Porque aquele pedaço de terreno Não cabia, como eu vi, pertencia está em à Câmara. Era Não, público. não. Era público. Não era privado. Não, pertencia à Marinha. Não era privado. É da Marinha que é dada a Colombo Iberla. Então é a Marinha que autoriza. Só que antes era um espaço que tinha acesso público. Tinha acesso para o público. Mas é a Marinha que autoriza. É a É o que eu Marinha. digo. Alguém autorizou. Ou cederam um espaço e não se preocuparam com isso. A Marinha cede. Não sei um bocadinho de disciplina. Aquela manifestação grande do centenário do Freire, aquele também atravessa a guerra. Exato. Até porque é uma figura, digamos, um paradigma da liberdade, não é? Aliás, ele está fotografado mesmo logo após a sua inauguração e também está no arquivo digital, no arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. Também lá está com as referências. E de facto é pena, é muita pena. Curiosamente, por acaso também nunca percebi porque é que não haveria, não teria sido criado um busto. Não teria sido criado um busto num dos tantos jardins de Varas, nunca foi criado um busto ao Gomes Pereira Amarante. Aquele monumento, o projeto inicial, levava à estátua onde está a cruz, era a estátua dele. E isso há ao desenho do monumento, o desenho original. E por razões de verba, de dinheiro, é que não se fez a estátua e limitou-se a opening, não é? A coluna e depois pôr uma cruz em cima. Mas inicialmente estava projetado. Porque até havia na fotografia vê-se uma vedação metálica à volta. É a uma série de vedação, é o pessoas. radiamento, sim. Exato. Pronto, é pena porque algumas. Pronto. Só uma pergunta, ali ao Jorge Miranda. Ó Jorge, sabe-se quem projetou o monumento do Gomes Ferreira de Andrade? Como? Sabe-se quem é o autor do monumento do Gomes Ferreira de Andrade? Eu julgo que já li isso Mas é muito interessante. Eu já agora chamava, estão a ver aqui no coisa, esta afirmação do num Teotónio Pereira, que diz que nos primeiros anos da ditadura nacional, de 1926 a 33, o regime não se preocupou com a orientação ou controle dos arquitetos, no sentido de dotar a arquitetura de determinada expressão. Para esta altura, as principais razões para esta atitude foram a necessidade de construir depressa, a falta de base doutrinal que permitisse uma intervenção direta e o facto do regime ainda não ter adquirido a perspectiva totalitária que o caracteriza depois. Foi nesta fase que se fizeram os melhores projetos modernistas em Portugal. Parece-me bem. Já agora, Rui, aí, por causa das imagens que projetaste, é interessante que há aí algumas que denotam muito a formação clássica do escultor, ainda a fazer a representação. O caso da extensão agronómica mostra muito aquela característica grega que é fabuloso. Chamar a atenção realmente para dos monumentos, deixa ficar essa, mas chamar a atenção também dos monumentos aos mortos da Grande Guerra, que realmente é lindíssima, na sua simplicidade é lindíssima. Esta a questão da data, como este senhor aqui atrás estava a falar, normalmente no arquivo fotográfico mete-se a história da data do fotógrafo, da tomada de fotografia. Muitas delas nem sequer estão identificadas.
Eu próprio há muito tempo identifiquei quase 30 fotografias e fiz a legendagem, o que às vezes eles aceitam até haver uma, enfim, melhor legendagem, digamos assim. Quando há, só para chamar a atenção, porque ainda faltam um tempo, cerca de 100 mil fotografias em digital. Estava-me a lembrar, no caso da mudança das fotografias, das estátuas, também não sei porque é que estão admirados. Estão a falar do Gato Coutinho, o homem andava de avião e as estátuas voam. Na China não estão completamente elucidados sobre isso. Lembrem-se do São Cristóvão em Lisboa. Façam o favor de se lembrar mais recentemente na Praça da Figueira, da estátua que lá está, que foi orientada segundo o eixo da rua e não da praça, e que na altura provocou polémica, e na altura estamos a falar daqui 6, 7, 8 anos, não sei há quanto tempo, foi na altura do parque de estacionamento, portanto não foi assim há tanto tempo. Lembrem-se, não se lembram que isto é uma coisa muito recente, é na altura quando o nosso, foi acabado 2 dias antes do nosso primeiro, da nossa figura principal, lembrar-se que existe a moraria, e então, com aquela sua voz gutural, resolveu ir ao Largo da Rosa e descobrimos finalmente que o busto que estava a olhar para o Palácio da Rosa, neste momento está de lado, a olhar para as casas, para o lavador público e para, se conseguir um dia lá chegar e deitar as casas abaixo, olha-se para o Jardim de São Pedro de Alcântara. Podemos lembrar-nos da estátua do Pedro Álvares Cabral em Santarém, que mudou de sítio e agora está em frente à Igreja da Graça. Há uma determinada estátua que esteve guardada uma série de anos em Santarém, com umas madeiras por cima para evitar estragos de maior monta, e que foi objeto de comentário político de um putativo candidato à Câmara Municipal de Oeiras num futuro muito próximo, dizendo que aqueles malandros, todos, estavam até a querer estragar a estátua, quando no topo do seu comentário político esquece que realmente é uma coisa básica, é proteger as estátuas, qualquer que ela seja, de maiores danos. Mas isto são os políticos a falar. Que é aqueles que em teoria acham que mandam e deixam de ser que mandam, não é? Quando a gente vê aquela gente para não causar estragos, pomos lá e sempre em cima. A chatice é depois, uma vez lá em cima, isto é realmente um problema. Outra questão que o José Beck estava a falar dos jardins, eu estou-me a lembrar de um determinado jardim de Lisboa, por acaso não é assim nada, não é efetivamente nada de importante. Mas primeiro, nesta ânsia agora de mudar os jardins, que estamos a assistir há 2 ou 3 anos a esta parte, repito, na Câmara de Lisboa, primeiro desmontaram o jardim, acho que a palavra certa é desmontar, e depois pediram a alguém que fizesse o projeto, se eu fosse pedir muito. Então aquilo teve parado para se fazer o projeto. Normalmente faz-se um projeto e depois enfim, o mundo anda todo de pernas para o ar. Isto se calhar, enfim. O Tolan continua a estar no teste. É um determinado jardim. Não, mas Eu pego nessa questão do arquivo fotográfico de Lisboa apenas para comentar que não juro, mas há tempos apanhei no Facebook uma fotografia, supostamente, mas não juro, cuja origem é precisamente o arquivo fotográfico de Lisboa e que representa a nossa ponte ferroviária do Oeiras. Sim. Eu descarreguei a fotografia, ampliei ao tamanho do ecrã todo, que é um ecrã grande, olhei, até me cansar, até me doer a vista, e inverti, tive a preocupação de inverter a fotografia da esquerda para a direita, a pensar, bem, pode ser que ela esteja ao contrário e que isto seja ao negativo invertido e que esteja ao contrário. E não é a nossa ponte. E está identificada como sendo a ponte ferroviária do Oeiras, deve ser uma ponte qualquer aí, porque há milhentas pontes daquele género por todo o país. Agora só mais uma questão, continuando e para acabar, em relação ao, eu nem sei o que é que lhe hei de chamar, àquele miserável, e isto é direto para o Rui Pinto, aquele miserável, não sei o que é que lhe hei de chamar, aquela coisa horrenda que a mim sempre me pareceu uma rã, visto numa determinada perspectiva. Parece-me um sapo, uma rã, que é aquele monumento lastimável
ao almirante Gago Coutinho, que está ali abaixo na rotunda, lá embaixo ao pé do jardim. Aquele monumento que está ali é uma coisa horrível, é feio. A mim sempre pareceu uma rã. Aliás, aquilo estava colocado no passeio, palavra de honra, aquilo visto numa certa perspectiva, de longe parece um sapo. Eu diria mais um sapo. Um sapo. Que eu sempre Estava achei o mesmo. colocado no passeio, se não estou em erro, estava no passeio e agora transferiram para o centro da rotunda e completamente inacessível porque não há uma passadeira de peões para lá ir e aquilo tem o relevado. Aquilo é horrível, é um monumento que Então ainda bem que está... eu acho que devia ser deitado abaixo. Está no Quer dizer, sítio do- é uma do- vergonha, é vergonhoso. É vergonhoso e pronto. E por aqui, Certamente não foi por aqui construído. A Margarida tem de lhe dar um beijo. mais uma a acrescentar à lista. O que é curioso é que em termos Também de, foi mudado, não é? o que é curioso é que em termos de toponímia, o Eiras é muito rica na toponímia relativamente a Gago Coutinho. Por exemplo, Largo Avião Lusitânia é das raras referências ao próprio nome Avião Lusitânia. Não acontece muito, o que é curioso. E o porquê da escolha desse nome também ainda me deixou um bocadinho o pulgar atrás da orelha, mas isso terá que ser às atas, com certeza camarárias, para saber o porquê da escolha de Largo Avião Lusitânia naquele sítio. que não tem avião nenhum. Não tem avião nenhum, não há Mas tem o referência, nome. mas houve Mas tem o alguma nome, só tem ideia. o nome. Porque alguém terá que haver um significado qualquer. Sim, claro. Claro que sim. Em relação às identificações do Arquivo Fotográfico de Lisboa, no que toca ao Conselho de Oeiras, depois também tens o caso inverso. Há muitas fotografias que são de Oeiras que estão classificadas como de Cascais. Isso há muito. Portanto, quem queira pesquisar coisas de Oeiras, procura também Cascais, para além das 100 mil. Mas eu concordo contigo, mas acho que são coisas um bocado diferentes. São naturalmente diferentes, e é óbvio que também o sentes, e sabes, claro, não é? Mas aquilo que são as mudanças que se operam no interior de um espaço religioso, neste caso as referenciais, o Sagrado Coração de Jesus e o culto a Fátima, são mesmo imposições recentes, não é? São imposições que estão a ser feitas, mas também em função daquilo que tem sido, se quiseres, uma polarização do próprio culto cristão no espaço sagrado. Aquilo que era antes a espantosa diversidade devotiva que o altar traduzia, com a própria hierarquia devotiva que os altares tinham, com a presença das imagens, isso tudo se perdeu. Isso acompanha, de alguma forma, quer se queira, quer não, a evolução do sentimento religioso. Acompanha. De uma parte, não dizer que seja sempre assim, apesar de haver uma perspectiva direta por parte da Igreja para, no fundo, afunilar os cultos, não é? Em torno desses dois. De qualquer maneira, não deixam de acompanhar a evolução do sentimento religioso. E, portanto, é normal. Por exemplo, se nós pegamos nas descrições de 1911, 1912, como era a composição dos altares das igrejas portuguesas, que eles estão lá todos fixos, estão lá todos bem claras, apesar de tudo elas remetiam para uma realidade na qual, em 1911, 1912, era já um espaço de herança, era já um espaço final de devoção. Boa parte, e todos nós sentimos isso nas igrejas paroquiais rurais, boa parte daqueles altares, não é? Nem já o padroeiro muitas vezes era devotado. Por exemplo, em Júnias, em Pitões das Júnias, o São Rosendo, a imagem do São Rosendo que era venerada era uma Nossa Senhora do Rosário. E era um São Rosendo. Portanto, já nem, não sei se... Portanto, isso é normal. É normal. Essa descontextualização progressiva, não é? Já é diferente do que se passa em relação a isto. Quer dizer, é uma falta de sensibilidade. Mas eu não quis comparar, foi apenas outro exemplo que eu dei. É uma falta de sensibilidade terrível, não é? Não, é que há sítios nas igrejas em que isso é bem feito. E há outros em que não há qualquer preocupação. A ignorância acho que tem muito que ver com tudo Queres isto. tu dizer que é as vietas que mandam? Não, mas o que eu acho curioso nisto tudo é que, de facto, o Conselho de Oeiras e Cascais não têm, não comemoram, não vigoram a imagem de Salazar. Podem não fazer de outra maneira, um bocadinho com aqueles emblemas da expansão marítima, do grande império, etc. Mas a figura, a imagem, ela não está cá. Também não está muito presente no país. Não está. Não. Não esteve.
não esteve nem está. Nem esteve nem está. Ou nem está nem esteve. Melhor dizer. Então porquê? Coitado, o homem realmente era um esquisito, não é? Digo eu. Não é? Porque é que ele nunca fez dele... Porquê que o regime nunca fez dele um emblema? Ele era o regime. Tá bom, mas e isso não chega. Quando alguém é o regime, faz-se representar. Ou estás a dizer que ele não era um ditador? Não, isso não. Era um aprendiz de ditador, mas ele não tinha... A subtileza está na nunca forma como ele se faz cultivou representar. muito a imagem Tínhamos dele. o original. Não gostava de ser. Ele não gostava de Esta ser imagem retratado. foi um sacrifício para a imagem que eu aqui mostrei. Onde é que está o António Ferro ao lado dele? Exato. Ele não gostou, eu li algo disso já há muito tempo, ele não gostou nada de estar ali a posar como... Não, após. Portanto, não era algo que ele nutrisse muito. Onde é que está a respectiva imagem? Rui, eu acho que ele não gostava de se fazer representar visualmente. Agora, que ele tem muitas ligações, que ele tem muitas ligações com o Conselho, era porque era aqui, também passava boa parte do seu verão. Não é? No Conselho de Oeiras e Cascais. No Conselho de Cascais. Cascais. Oeiras também, e ali muitas vezes ali a São Julião. Não. Ai, desculpa. Ia ver o amigo. Eu não sei quem é que ele ia ver. Ele ia a São Julião e o Mané pode confirmar isso. Mas ele não nos faz nunca representar. Não, sei que isto foi um sacrifício e que o António Ferro insistia muitas vezes para que a sua imagem fosse propagada, muitas vezes. Mas este era o gol. Então, Rui, só uma pequena história que essa vivia eu. Só uma pequena história que essa vivia eu. O Salazar ia todos os meses de setembro, durante um fim de semana alargado, à casa de Anadia em Mangualde. A casa da Anadia em Mangualde, durante o período das férias grandes, chamávamos-lhe assim, nós miúdos, estava sempre com a porta da quinta aberta. Quando entrava o Salazar, fechava-se exatamente a porta e não entrava ninguém sem se perguntar ao Salazar se queria receber. Nem que fosse o tipo mais comentado, ele não gostava de receber ninguém. Nem jornalistas, nunca vi jornalistas, eu era miúdo, mas não me lembro nunca de ver jornalistas lá. Eu apenas ia comentar. O Conde Anadia em Mangualde, sim. Casa Anadia. O doutor Salazar Eu apenas queria comentar. Que acho que o que Salazar não gostava era da representação visual e física dele, através, por exemplo, de escultura, pintura, desenho, fosse o que fosse. Mas, por outro lado, subtilmente, ele fazia-se representar através de outros meios. Não é por acaso que tínhamos uma ponte Salazar. Como todas as barragens que existiam em Salazar, ainda não acabei. Em todas as barragens que tínhamos em Portugal eram barragens Salazar. Todas elas eram conhecidas por barragem Salazar. Até nas ex-colónias havia barragens que eram barragens Salazar. E era esta a forma subtil como ele se fazia representar, através do nome, em tudo quanto eram construções, que eram construções entre qualquer coisa Salazar. Qualquer coisa Salazar. Era assim que ele se fazia representar. O discurso de poder passa pelo discurso da imagem. É óbvio. E isto é uma imagem. Mas de qualquer forma, eu acho que em relação ao Oeiras, acho que era interessante saber, junto das pessoas mais... Se há memória, de facto, de alguma vez ele ter sido colocado no local.
Porque eu acho um pouco estranho a não existência dessa memória. Exato. Ora, nem mais. Portanto, é provável que a encomenda tivesse sido, de facto, executada, mas nunca, eventualmente, exposta num espaço colocada publicamente. Oh, Mané, não há fascismo sem culto ao chefe. Quer dizer, como é que ele não... Desculpa lá. Mas também aconteceu muitas das vezes, por exemplo, a própria escultura do Moreira Rato, em pedra, do Patrão Lopes, ela hoje está nos Cocanópolis, não é? Ela também nunca foi mostrada, passa o tempo, é outra a seguir, não é? Como é óbvio que foi muito. Portanto, o facto de alguém, por encomenda ou não, direto, realizar esse tipo de trabalho, não quer dizer que ele depois mereça o ato público de uma inauguração. Portanto, pode ter sido tanto do Carmona, de facto, não terem sido. Está bem, mas tu não tens N fotografias do Salazar, N representações do busto, N não sei o quê. A questão que foi colocou de ter havido uma encomenda e haver a claro. intenção se foi ou não colocado. E acho que tem que se colocar também a questão de se a personalidade está viva ou não, que é uma questão que se coloca sempre muito na representação, se ainda está vivo ou se já morreu, porque muitas vezes a representação é sempre feita pós-mortem. E enquanto está vivo não se faz, não se coloca. Isso acontece muito. Exatamente. Ou então coloca-se enquanto está vivo e depois tira-se. E depois tira-se. E a transformação da tampinha. Exceto naquelas grandes ditaduras, enfim. Saddam tinha lá as suas estátuas e o Gaddafi por todo lado. Eu só me esqueci de falar aqui num pormenor. É que nos anos 30 a revista Sempre Fixe, porque eu estou ansioso para que ela seja digitalizada e colocada na hemeroteca, criticava muito os escultores do período e era muito sarcástica, ao ponto inclusive das próprias estátuas de Marquês de Pombal ter sido muito gozada, entre aspas, pela revista Sempre Fixe. Mas foi só um pormenor um bocadinho à parte. Neste período há assim uma... Sim, é de Marquês da Rotunda, forte. E alguns escultores muito bons. Francisco Santos, por exemplo. Tá bem. Mas ele não faz passar a imagem. Pois, mas uma das obras mais grandes do Franco era a estátua do Salazar, estava no Palácio Foz, no Jardim, e creio que desapareceu depois de 25 de abril, acho que não se sabe onde estava parado. Basta ver, Santa Compaixão. Deve haver. Tem o busto lá. Na sua primeira fase odiava, é aquela coisa primeiro pelo menos aí acho que ainda há a seguir começou a gostar daquilo, ia todas as semanas ver a construção da segunda fase, 60, ia ver todas as semanas que se descobria à peça lá na zona do Leite, uma outra na doca de Leite. Eu ia sempre lá ver. A tal miniatura de 3 metros de altura que era desmontável, teve muitos anos. Era às vezes mais a ideologia. A ideologia, sim. Enfim, até que tropeçou há cerca de 10 ou 11 anos com o Presidente da Câmara. E nisso o Leopoldo Almeida e toda a gente anda muito à volta disso. E das ideias do regime. Chinas e padrões desportivos e pronto. É muito estranho para mim. Mas de acordo com aquilo que vim da bocadinho, se nota muito a falta de sensibilidade para a localização e também, neste caso, para a deslocalização de algumas esculturas, por exemplo, na Praça de Londres, onde está o Guerra Junqueiro, que era anticlerical, está em frente de uma igreja, de São João de Brito, e era o indivíduo que mais odiava os ingleses, por causa do ultimato inglês, e está na Praça de Londres. Portanto, se há sítio mais errado para pôr o Guerra Junqueiro, é na Praça de Londres. Não é São João de Brito, é São João de Deus. Mas é que ao princípio não era para ser Praça de Londres, era para ser Praça de México. Isso é carne chica. Bom, eu posso-lhes contar um dos maiores sustos que eu apanhei na minha vida. Acho que é engraçado. Eu trabalhei muitos anos no Museu da Cidade, fiz várias exposições de azulejos, e eu creio que foi a exposição que fiz em Londres para o Barbican Center, portanto isto no final dos anos 80, que foi organizada num depósito da Câmara Municipal de Lisboa que ficava na Estrada de Chelas. E onde estava um conjunto de peças de gesso do Leopoldo de Almeida, porque a família tinha cedido à Câmara de Lisboa, o espólio dele, e estava ali armazenado e havia espaço, então eu montei aí a exposição. Só que estava lá também aquela estátua célebre das mulheres agradecidas ao Salazar por Portugal não ter participado na guerra,
que era uma peça do Leopoldo de Almeida, escultoricamente de grande qualidade, que estava naquele jardinzinho por cima de São Bento, da residência oficial. Essa estátua tinha sido tirada daí, foi guardada pela Câmara e estava precisamente nessa altura, nessa arrecadação, porque então o diretor do Museu da Cidade, Elisabeth Moita, tinha a ideia de um dia expor no Museu da Cidade, só que entretanto houve um vereador da Cultura da Câmara de Lisboa, assim um bocadinho esgazeado, tinha sido da Marinha e parece-lhe apanhado mesmo assim uns gases que o deixaram um bocadinho assim para o tonto, que andou a falar de todo lado que a ideia era colocar outra vez a estátua na praça pública, o que deu grandes celeumas. Bom, eu um dia chego ao depósito de manhã para abrir a porta e vejo a porta assim, aquilo era uma porta de correr metálica, vejo a porta assim um bocadinho afastada. E quando entro lá dentro, a estátua estava sem cabeça. É claro que não mexeram nos azulejos, não mexeram nos outros estátuas do Leopoldo de Almeida no estudo, mas esta, coitada, ficou sem cabeça. Precisamente para impedir que ela fosse posta numa praça pública, num espaço público. Enfim, apanhei um susto muito grande, porque tinha lá a exposição que eu estava a organizar e outras coisas, mas realmente... Eu acho que isso evitava-se tudo se o princípio do velho romano, dos togados, dos imperadores, que eram sempre iguais e mudavam, era a cabeça, não é? Punha-se outra cabeça das mulheres agradecidas a outra figura qualquer. Mas é uma peça que muito marcante do regime, mas que era uma peça de escultura também muito interessante. Aliás, o Leopoldo de Almeida foi um dos melhores escultores desse período. Era um escultor académico, tradicional, enfim, mas era um grande escultor. E não tem só coisas do regime, e portanto há peças que têm às vezes essa dualidade, podem por um lado simbolizar um regime, digamos, com o qual nós não concordamos, mas também tem um valor artístico. E isso aconteceu, creio, com aquela estátua do Salazar que estava no Palácio Foz, no pátio do Palácio Foz, que era do Francisco Franco, que é talvez o melhor escultor português desse período. Creio que essa peça desapareceu mesmo. E portanto são peças que deviam estar em museus, mesmo que ofendam a nossa sensibilidade política, mas há museus para expor. Agora destruir ou enfim é um bocadinho radical demais, digamos. Olha, Rui, uma questão em relação às representações que existem no cemitério de São Domingos de Ferreira, para além da sua riqueza, etc. Como é óbvio, há uma questão, eu estava a ver as imagens, eu conheço mal, elas pareceram-me bem balizadas do tempo, isto é, isto a tradição continua ou não? Isto é, Continua-se, aliás, elas estão quase todas em determinados corredores do cemitério, quase todas agrupadas, cada uma com a sua profissão. Portanto, elas cronologicamente são muito semelhantes. Portanto, há poucas diferenças cronológicas. Não há. Portanto, elas realmente estão ali todas, quase todas vão alternando com uma ou outra que não tem qualquer diferença. Os mestres canteiros estão identificados? Os mestres canteiros não, tirando aquela que eu mostrei há pouco, que era que eu até disse que era do Nunes da Mata, mas também era muito bonita, não está identificada do lado direito. Portanto, mas não estão identificados. Eu ainda dei a volta ao jazigo a ver se é muito semelhante aquilo. A não ser que esteja por dentro do próprio jazigo. Só um pequeno, uma observação muito rápida. Não sei se é uma estatuária, mas essa imagem que tu tens presentemente já começa a ser muito mais bonita. Este portátil não é meu. Eu queria fazer só uma pequena observação. Eu, quando há bocadinho disse que podiam ter a minha autorização, eu vou dizer porque o Joaquim sabe porquê. É que a minha falecida mulher era dessa família onde está no Coutinho, já nasceu no Coutinho. E agora são os meus dois filhos, que são herdeiros e que fazem parte de uma herança. Portanto, tinha andado que o jazigo, a mim calhou não por azar a mim pelo gramado, o sou, e que eu tive que andar a fazer com os cagalheiros que andavam com um lado e caralho, isto é forte. A fazerem limpeza e tudo. E eu é que fiz contas depois com aquela gente. Mas eu conheço bem. Agora, a minha alerta, o meu alerta que eu estou a fazer agora, isto é sério, não há maneira de preservar todas aqueles estátuas, que são estátuas, são baixos releves ou altos releves,
E tu perdes. A maior parte delas está Na minha não. A maior parte delas está em bom estado de conservação. Já está praticamente arrumada. Tirando um outro caso, uma pedra que se por acaso, aquela que precisava de ser mais limpa, era aquela do Moleiro aqui do cemitério de Leiras. Mas todas as outras, curiosamente os jazidos, são moinhos da Rana, estão muito bem conservados. Não, havia lá depois um conjunto de outras estátuas mais vulgares, de anjos, de cruzes encimadas, era algum bom trabalho, mas eu também não estava, às tantas também não tive isso transformado. Já agora, se me permite, aquilo é na parte velha do início do cemitério. É na parte velha do início do cemitério. Que é a porta era lateral. Exatamente. Mas na outra que vai agora, qual foi de sul para norte, sim, há aí boas estátuas. E há aí coisas que se chamam jazidos com história. Sim. E há aí jazidos de gente que veio do estrangeiro para cá e morreu em Carcavelos. Pronto, para além, como é evidente, o próprio talhão aos militares que morreram, quer na Primeira Guerra, quer na Guerra Colonial, depois também. Pronto, obrigado. Vou bem encerrar. Já estou bem encerrar.